Então, a minha formação foi em comunicação na graduação, depois eu fiz um mestrado em antropologia no Museu Nacional, que, aliás, foi excelente. Assim. Eu ganhei um chão teórico naquele mestrado incrível. Depois disso, eu fiz um doutorado na PUC em literatura, e minha tese de doutorado foi sobre o Coetzee, se vocês conhecem. O John Maxwell Coetzee, ele é um escritor sul-africano, prêmio Nobel e tudo. Enfim, eu estudei a obra dele. Então, não tinha nada a ver com a área digital. Mas o que aconteceu foi que eu também escrevo, eu tenho um trabalho como escritora, como autora. Já tenho 4 livros publicados. E esse trabalho que eu trouxe aqui é o meu último livro. O que aconteceu foi que eu resolvi, a minha ideia era escrever um romance epistolar, que não tem nada de novo, mas não fazia sentido escrever esse romance através de e-mails. Assim, não fazia sentido escrever isso através de cartas. Essas pessoas se comunicam por e-mails. E o e-mail tem uma natureza próxima da carta ainda. Né? Ele tem uma afinidade com outros meios de comunicação na internet não tem. Assim, você vai conversar com alguém pelo Skype, ou por torpedo, ou por, enfim, SMS. Você já não fala desse jeito, mas no e-mail você tem normalmente você fala um oi, tem uma apresentação, tem um boa tarde, tem um final, você se assina, tem essa semelhança. Eu falei, não faz sentido eu escrever um romance, contar essa história, que eu queria contar essa história através da correspondência de um casal, através de cartas. Então, eles vão se falar por e-mail. E, já que eles vão se falar por e-mail, que é como a gente fala, eles vão compartilhar vídeos e música e imagens, porque é o que a gente faz. Então, fazia muito sentido que fosse feito assim. E que esse trabalho estaria mais completo nesse formato. Então, eu pensei, bom, ótimo, vou fazer isso, mas eu não tenho a menor ideia como faz isso. Então, ficou lá um pouco essa ideia, esperando uma oportunidade. O que aconteceu foi que surgiu um edital da Funarte, de produção cultural para a internet. Eu resolvi inscrever esse projeto, que era escrever um romance. Eu chamava de romance, depois eu passei a chamar de novela, porque tem mais uma característica de novela. Uma novela online que seria não só escrita, feita através de um site, seria um livro-site, um formato de site, e escrita em tempo real. Seriam 11 semanas, eu estaria escrevendo essa correspondência, quer dizer, eu seria os 2 personagens. E eu fui complicando um pouco a história, porque eu vou escrever em tempo real, quer dizer, essa história não está contada antes, eu não sabia... Eu sabia que eles iam começar, que eles iam ter uma história, que eles iam terminar, só. Mas como é que seria essa história entre eles, eu não tinha muita ideia ainda. Eu queria realmente fazer em tempo real, para me obrigar a incorporar situações cotidianas e notícias e coisas que estivessem aparecendo naquele momento no YouTube ou em outros. Quer dizer, e não só incorporar esse cotidiano, como também incorporar os meus humores. Era uma escrita performática nesse sentido. Então, eu queria escrever... Eu lembro até, isso é curioso, que um amigo meu falou assim, um amigo meu de artes visuais, falou, você vai fazer um projeto de artista. Porque, em geral, quem se aventura mais nessa área digital, e quem se aventurou primeiro, foram os artistas visuais. Os artistas visuais e os poetas, em relação à própria narrativa, né? Criação de novas estratégias, novas possibilidades narrativas. Os artistas visuais fizeram isso, e aí tem toda uma história de por que isso acontece, de uma tradição da própria área, da própria atividade. Normalmente, eu estou fazendo uma coisa meio confusa aqui. Eu normalmente faço o seguinte, eu falo sobre esse estudo das narrativas, eu falo primeiro sobre o uso, a definição de narrativa digital, os usos, as discussões que são levantadas em cima desse termo, por que se usa narrativa digital, por que se usa literatura eletrônica. Algumas pessoas falam em literatura eletrônica, alguns teóricos, a Janet Murray, Catherine Hayles, outros não falam sobre narrativa digital
até esse livro do Janet Murray, que fala sobre, se chama Hamlet no holodeck, ela fala sobre narrativa justamente para deslocar da discussão da literatura, assim, para que isso não se torne uma disputa de se essas narrativas são ou não objetos, são literatura, se são objetos válidos dentro do campo da literatura. Essa discussão é possível, existe, eu não vou tratar dela aqui, mas, assim, para que essa não seja discussão, se fala em narrativa, porque, estrategicamente, já que a gente não quer saber se isso é ou não literatura, e se dá para... E também a gente não quer obrigar o campo da literatura, ele tem que se expandir para incorporar esses novos elementos. Não é essa a questão. Então, eu explico um pouco assim, qual é o uso desses termos e as discussões que são levantadas, mas eu acho que a gente está falando aqui com pessoas que têm essas referências. Então, eu já estou falando, já passei para falar da minha experiência como autora, porque a minha pesquisa é um pouco mapear essas narrativas digitais, e aí tem um monte de coisas aí, tem alguns nomes que eu posso falar aqui, que eu acho que são legais, só para a gente ver a quantidade de coisas que tem, e tem exemplos de pessoas que estão trabalhando. Quando eu falo em narrativa digital, eu não estou falando de e-book, eu não estou falando do suporte. Não é uma tradução do livro impresso para o suporte digital. Narrativa, quando é alguma coisa que é criada, aquela conformidade só é possível porque tem o digital. Assim, ela é criada, ela é born digital, nascida ela usa os contextos daquele meio. Assim, né, as possibilidades daquele meio, ela nasce digital. Ela não seria de outro jeito. Não é pegar os impressos todos e fazer e-book, não é essa a ideia. Então, e também não confundir texto literário e objeto livro, são coisas diferentes. Em geral, quando a gente fala narrativa digital, as pessoas ficam pensando que a gente está discutindo o futuro do livro, que é uma questão muito forte no mercado. E não é. A gente está falando do futuro da escrita, de novas formas de contar histórias. Não está falando de futuro do livro, que também é uma discussão. Assim. Eu pessoalmente, acho que o livro pode conviver perfeitamente com um livro digital. Não vejo por que a gente tem que abandonar um filho para ter outro, assim, né? Então, pode gostar dos dois, não tem problema. E, inclusive, eles dialogam em alguns projetos de uma maneira muito linda. Assim. Tem um trabalho do Guto Lins, que é um livro infantil, que é um livro incrível, porque é um livro todo artesanal, assim, no papel. Tem várias brincadeiras, tem um negócio que você pega uma sementinha e você planta a semente, você tem que abrir com a tesoura o livro para poder ler. E, ao mesmo tempo, ele é todo... ele tem várias referências que têm que ser levadas ao site. Então, ele tem QR Code, tem coisas que você só pode ler se você for no site. Você tem brincadeiras de fazer a cara dos personagens, que é Eros e Psique. Você tem um monte de coisas que acontecem só no site e que você volta para o papel e continua a brincadeira. É muito legal. Esse é um dos exemplos, por exemplo, que eu costumo dar. Tem em narrativa usando o Google Maps. Então, tem a história de uma menina que fala os homens que eu beijei. Então, ela vai dando um endereço. Então, é um percurso. E pelo Google Maps, desses homens que ela teve na vida dela. Tem vários exemplos desse tipo. Deixa eu ver aqui para vocês. Bom, e quando eu resolvi fazer essa história, voltando aqui à minha, eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Assim, eu sabia que eu queria escrever essa história e que não era uma coisa aleatória, não era vou tentar um formato novo porque é legal. Vou tentar um formato novo porque isso faz sentido para a minha história. E isso é importante também, não é uma coisa do meio. Às vezes, isso demora até a gente entender como usar uma determinada tecnologia, né? Como usar esses novos usos. Os usos, você não sabe assim, o que a gente... Demora até a gente entender o que a gente pode fazer, o que a nossa imaginação pode criar para aquilo ali. Não é automático, não é que tem uma tecnologia e, em seguida, um experimento autoral em cima dele. Né? A gente tem, normalmente, uma nova tecnologia acaba gerando uma nova linguagem, uma nova arte. Né? A gente tem a fotografia, cinema, tudo isso que a gente sabe. Mas eu acho que, em relação à narrativa, a gente ainda não criou, a gente está tentando. E talvez a nova arte, a nova linguagem própria do meio digital seja o game. E aí é uma discussão que
tem games independentes, que são games narrativos, que são incríveis. E talvez seja o game, a linguagem própria desse meio. E a gente, os escritores, e principalmente escritores de ficção, estão tateando. Ainda não sabem o que fazer. Não se aventuram muito. Poeta, sim, que aí já tem toda uma... A poesia tem muitos outros suportes, e sempre teve, e tem essa coisa de ser curtinho, menor, que permite, e já tem toda uma história visual forte, mas a literatura, a prosa, quando eu falo literatura, eu estou falando, na verdade, de prosa, especialmente romance e novela, a gente ainda não sabe direito. Mas, então, eu falei assim, bom, eu vou contar essa história desse jeito, consegui esse edital, comecei a trabalhar com isso e me dei conta de que eu não tinha a menor ideia. Eu fui conversar com um programador, eu me dei conta de que esse não era um trabalho meu, como os outros eram, que era um trabalho coletivo. Então, essa foi a primeira coisa. E é um trabalho meu, do programador e do designer. E, se esse grupo não funcionar, vai estar muito aquém da ideia. E não funcionou. Assim, deu errado. Mas assim, o resultado do site não foi legal. A navegação tem problemas, esteticamente não é bonito, tem vários problemas. Eu fiquei super frustrada. E foi ótimo para eu descobrir o seguinte: eu achei que eu, como escritora, ia fazer o texto e ia falar para o cara assim, não, faz aí o site. E não era nada disso, eu tinha que pensar junto, e ele tinha que estar vestindo a camisa do projeto comigo, porque ele era um co-criador. E, se ele não entendesse que ele era um co-criador e eu não entendesse isso, a coisa não ia funcionar como não funcionou. E eu não sabia. Assim. E ele me perguntava coisas, e ele era aquele tipo de programador executor, que não estava pensando o projeto, ele só fazia aquela coisa. Ele falava assim para mim, você quer a música? Né? Eu falo, quero, porque eu queria fazer uma trilha sonora da novela. Então, cada semana tinha uma música do casal, de acordo com qual era o clima da semana, fora o que eles passavam para o outro. Aí ele falou assim, quero, mas você quer a música... Aí ele perguntou vários termos que eu nem lembro, técnicos, mas você quer assim, com áudio assim, o assado, com isso, com aquilo? Eu falei, eu não sei, eu quero uma música que toque. Essa tem? A que toca? Você abre e toca. Aí ele... E eu falava assim, gente, esse diálogo não está acontecendo, não está funcionando. Né? É uma coisa difícil. Aí eu falei, bom, eu acho, mas eu não coloquei simplesmente a culpa nele. Falei, não, ele não sabe conversar comigo. Não, eu falei, eu não sei conversar com ele, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender, eu tenho que descobrir, pelo menos, o que pedir. Quais são os recursos possíveis, porque eu não sei. Então, eu estou aqui fazendo papel de ingênua, de não saber, eu teria que saber. Então, eu fiz esse projeto, e, a partir desse projeto, e de toda essa experiência, e, aliás, é uma experiência incrível, assim, tanto ter escrito ao longo de 11 semanas, em tempo real, que me fez, claro, ter uma dinâmica de criação completamente diferente da que eu tinha como escritora, de poder reler e revisar 500 vezes e tal, e depois você manda para a editora. Então, eu tive que aprender a abraçar o erro e falar. Eu, às vezes, mandava uma coisa, acabava de postar, porque, na verdade, eu ficava alimentando o site. Era um site WordPress simples, então eu ficava alimentando. Todo dia eu escrevia, postava lá, postava, e eu descobri que imagem era difícil, porque aí a resolução não era boa, e tinha que cortar, e eu usava o Photoshop, meu Deus. E aí, de vez em quando, mandava, acabava de postar, clicava lá e falava, gente, não era isso. Mas agora foi. Então, essa foi toda uma brincadeira, assim, que eu adorei no final, com todos os problemas de ter feito, inclusive, e perceber que mundo era esse, perceber, inclusive, que você tem que falar para todo mundo, e na internet você consegue falar para todo mundo. Se você não sabe aí qual é o seu público de antemão, você acredita... É realmente um teste. Assim, eu achava que era para um público jovem, porque era a história de um casal, e se falando por e-mail, e tem uma coisa meio pop, assim, tem umas músicas, as músicas são rock, tem uma coisa jovem, e tinha umas senhoras, um grupo de senhoras torcendo muito. E, assim, e ainda por cima é um caso extraconjugal, elas são amantes. E um grupo de senhoras querendo que eles ficassem juntos, que eles terminam, tá? Assim, contando já. Mas e depois tem uma surpresinha no final, mas enfim. E achei tão curioso isso, você ter esse tipo de leitor que normalmente não chega. Então, tem várias experiências assim.
Mas o maior desafio, e não só isso, eu não fiz o trabalho, toda semana tinha um colaborador, não é que fosse uma obra colaborativa, não foi escrita a várias mãos, eu escrevia, mas eu tinha um artista colaborador. Então, o artista mandava o que ele quisesse para interferir, era uma interferência na história. Ele podia fazer o que ele quisesse, então tinham coisas assim. Eu vou mostrar aqui. E eu tinha que, de alguma maneira, responder à colaboração. Então, eu tinha... E aqui, essa aqui é a versão impressa desse trabalho que depois saiu. Um artista, Fernando Della Roque, por exemplo, mandou uma foto dele com pirulito. Está vendo? Ele mandou uma foto com pirulito e, de alguma maneira, eu tinha que falar disso. E eu entrava na história, de algum jeito. Hã? Não, esse já é outra coisa. Aí eu botava assim, a pirulito. Minha L, essa é só a primeira letra, né, a inicial. Minha L, li e reli seu texto de ontem, li também seu silêncio hoje, e sinto que preciso encontrar formas de adoçar sua vida. Vou pensar com cuidado o que fazer, como fazer, dia a dia. Por enquanto, quero ganhar um sorriso, e lá vai a foto de um dos nossos poucos amigos em comum, e por isso mesmo mais querido. Ele contou que conheceu a paleta Huesito no México. É pirulito de pêssego salgado e apimentado. Além de adoçar, pode apimentar a vida. Comprou um saco deles para chupar feliz. Tem mais, que falou que faz 3 dias que está chupando sem parar esse pirulito, que tem forma de ossinho, mas quando você chupa um lado, fica parecendo um pintinho com as bolas. É engraçado. Pode ser o caminho para uma fórmula de alegria. Um beijo imenso, espero que a foto possa fazer sorrir, mais beijo, tal, tal. Isso é um texto meu. Então, eu tinha que... O artista mandava alguma coisa, uma foto, um vídeo, um poema, e eu, de alguma maneira, tinha que responder a isso, porque isso tinha que entrar na história. Não é? E como é que ia entrar na história? Porque tinha que inserir, porque um estaria mandando para o outro por alguma razão aquilo ali. Então, eu tinha que entrar na história. Então, também tinha essa complicação de responder. E, algumas horas, eu não tinha a menor ideia também do que eu estava falando. Assim, tinha que ficar inventando coisas, e isso de incorporar o dia. Teve um dia que eu, de fato, tive um problema, eu tive que ir para o hospital, eu tive que visitar minha mãe, que passou mal, estava no hospital, e eu falei, literalmente, no livro, estou no hospital, não posso falar hoje, a gente vai se falar amanhã. E é isso. Então, e, claro, algumas passagens eu gosto muito, outras menos, porque vocês imaginem, se cartas de amor são ridículas, vocês imaginem e-mails, né? Então, tem umas coisas aqui que não são muito legais, outras colaborações ficaram maravilhosas. Mas o fato é que eu fiz essa experiência e com isso, mas o que mais me desafiou de tudo foi a parte técnica mesmo. Então, eu resolvi entender um pouco mais e, a partir dessa experiência, entrei no pós-doc, que é o que eu estou fazendo agora, e eu quero tanto falar no pós-doc da perspectiva do autor, do escritor, em relação a essas novidades todas, tanto na perspectiva, que é uma segunda etapa que eu quero fazer, do mercado editorial, como é que o editor trabalha com essas novas possibilidades, como é que o publisher vai funcionar. Eu não sei ainda, eu tenho uma editora também, e eu quero saber, em benefício próprio, como é que faz para trabalhar comercialmente com isso. Então, são esses os 2 projetos. Eu tenho um livro aqui, eu vou dar um livro para vocês. Na verdade, vou dar um para a Simone e vou dar um para... eu normalmente, assim, quando eu falo, às vezes, sorteio, falo número 10, mas como vocês são poucos, eu não sei. Fica, Mayra, dá para você dar de presente. Um presente, depois você dá para alguém. Mas é isso. O trabalho é esse, e ainda está no começo, mas esse foi o que me incentivou a entrar nesse pós-doc, a estudar mais, a entender essas coisas. E tem a editora também, que é uma questão assim, importante para mim. Eu quero saber como é que eu vou fazer isso.
a minha história se chama Circuito, e eu tenho vontade de fazer uma Circuito XP, uma Circuito Experience, que trabalha com essas ideias novas. Mas eu vou precisar de parcerias, é esse o meu momento agora, buscar parcerias para fazer isso. É isso. Então, há 2 anos atrás, nós estamos em 2012, foi em 2010, eu era coordenador do curso de Tecnologia e Mídias Digitais da PUC, e a COSAC me procurou porque eles queriam fazer livros eletrônicos, queriam que eu indicasse gente para eles para resolver o problema. Queriam uma pessoa para fazer tudo. Aí eu falei, olha, vocês não estão entendendo, não vai ser assim. Não vai ser um que vai fazer tudo para vocês. Aí eu mandei um aluno, eles não gostaram, daí eu mandei um outro cara que era um estudante da pós, um menino brilhante, que eles gostaram, mas eles desistiram. Então, esse lugar aí do publisher, como editora fazer, o que fazer, não sei o quê, está todo mundo tentando entender esse lugar, né? Indústria editorial, para tentar se salvar, inclusive, porque você falou do livro do seu amigo lá, da Sementinha e tal. Quer dizer, uma coisa acho que está bem clara, assim, que a sobrevivência do livro está ligada um pouco a um livro-objeto, né? A um livro que seja mais do que um mero livro-texto, porque o livro-texto, eu vejo que minha filha, por exemplo, vai para a escola, leva uma mochila com 5 quilos de livro, isso aí não tem mais sentido. Entendeu? Vai levar um treco desse e acabou. Mas, né, isso é um caminho sem volta. Mas, enfim, aí tem um monte de coisa, mas não vou ficar falando. Tem um amigo de 20 e poucos anos, é o típico nerd, assim, mas talvez por isso, mas outro dia ele me pediu um livro emprestado, eu fui na minha estante, ele estava lá em casa, fui na minha estante, procurei, consegui achar, dei para ele. E falou, que legal, vou ler, vou ver como é que é esse negócio de ler no papel. Fazer essa experiência. Porque ele só lê no iPad. Assim, ele tem um iPad, ele só lê ali, ele não sabe como é que é mais. E é curioso, assim, porque há muito tempo que ele não lê. Ele falou assim, vou voltar a ler no papel, assim, como uma coisa diferente que ele ia fazer. E a gente escuta o contrário, né? Vou tentar aqui ler um e-book, tentar. Mas e essa ideia as editoras estão começando, algumas americanas estão fazendo aplicativos para você criar o seu próprio livro e publica lá, e para ser uma coisa, para ser isso, para ser um agregador de conteúdo, né? Não ser de repente não produzir o conteúdo, mas agregar o conteúdo. Então, as próprias pessoas fazem seus livros e colocam naquela plataforma. Tem uma outra ideia que são os livros interativos, os livros que chamam os enhanced books, que a gente chama de, tem uma tradução aqui de livro turbinado, mas que tem jogos, que tem outras coisas que você pode fazer, mas em geral só tem infantil, tem o Alice no País das Maravilhas, só tem os infantis. Porque quem tentou foram as editoras maiores, porque é caro fazer uma coisa dessa, ainda é muito caro. Então, e não é isso, a COSAC quer resolver com uma pessoa, não dá, ainda custa caro. Então a gente ainda está tateando para ver como é que o que vai acontecer. Não, então, é tão engraçado porque um dia minha filha chegou lá num lugar onde tinha uma máquina de escrever, aí ela começou a falar, olha que legal, já tem impressora. Entendeu? É um negócio de outra época, né? Enfim, ela achou o máximo que já saiu o papel impresso lá. Está no site, livronois.com.br, e tem essa versão também impressa, e tem um e-book também dele, mas assim, a experiência mais completa é a do site. Apesar de que agora, né, já não está mais sendo escrito, seria o legal mesmo foi o momento que ele estava sendo escrito, que você ia todo dia lá vendo o que eles tinham se falado e tal. E a semana tinha essa novidade da música. Isso. Era aberto para comentários, e às vezes eu seguia, por isso que tinha uma coisa de novela, porque não era completamente aberto, mas eu escutava as pessoas, assim, as pessoas pediam coisas, falavam. Por exemplo, me pediram uma semana mais erótica, uma coisa assim. O sexo por Skype. Né? Então, tem uma semana assim, um pouco mais assim, apimentada. Essa história que você estava falando da técnica, né? Dos diálogos da técnica, tem bem a ver aqui com a nossa
até de manhã o Guto estava falando disso, né? Tipo, o artista, para ele, né, pela vivência dele, o artista tem que saber todas as técnicas, cada pedacinho, porque é um processo. Aí você estava falando do seu projeto, que de repente você sentiu que fez falta. E aí, na verdade, vou falar um outro lado, assim, né, que às vezes você sabe da técnica, mas assim é como na nossa própria língua, né? Às vezes você fala e a pessoa entende de outro jeito, ou assim a gente fala a mesma língua, mas a gente não consegue fluir, né, no entendimento. E a mesma coisa acontece também na coisa da técnica, né? De repente eu estou falando com uma pessoa assim, vamos fazer uma programação em que a aproximação, a gente faz uma medida, quando estiver mais próximo da luz, vai ser da frequência tal a tal, vai ter a velocidade X, da frequência tal a tal, vai ter a velocidade Y. Aí, de repente, a pessoa falou assim, eu fiz um modelo, eu peguei um modelo, e aí o modelo é o oposto do que a gente tinha conversado. E aí eu tenho que pensar assim, bom, então isso é um desafio para mim, porque eu propus da pessoa me trazer um modelo, né, e eu já sabendo da linguagem, exatamente do que a gente pode conseguir daquilo, eu falei exatamente assim, qual era a progressão. Era só uma questão de programação, de pegar aquela linguagem de programação e executar. E aí, de repente, quando eu recebi aquele exemplo, o exemplo era o oposto. E aí, de repente, eu tenho que fazer isso. Então, assim, é meio doido isso, porque a gente tem esses desafios de linguagem de toda maneira. Assim. Então, na verdade, até estou falando isso para você, assim, não pense que você vai aprender uma coisa e, de repente, vai falar. Aí eu não sei, é uma questão de diálogo que eu não sei como resolve. Agora, na história, bom... Tá falando, esses ruídos de comunicação acontecem mesmo quando a gente está falando de alguém da nossa área ou com, sei lá, com qualquer pessoa. Mas a questão é que aprender um pouco mais sobre aquele universo também, no meu caso, assim, aquele universo, o que pedir, o que era possível, dar uma pesquisada. Eu senti falta disso, um pouco mais de dados. E entender, e aí essa outra coisa importante, que não era um executor. Eu não podia pedir o trabalho, o cara ia lá e fazia o trabalho. Ele tinha que estar pensando junto comigo. Porque e seria muito mais interessante, como um cinema, assim, entender como uma equipe. Eu não tinha entendido como equipe, e acho que tem que entender como equipe. No meu caso, eu tinha que entender que a minha equipe, que nem, sei lá, tem um diretor, um roteirista, uma fotografia, a minha equipe era um escritor, alguém da palavra, uma pessoa de design, uma pessoa da programação. Era uma equipe. Como não foi entendido por ninguém assim, eu era a pessoa que mandava, a dona do projeto, e você faz isso, você faz aquilo, isso não foi legal. Então, é coisa da minha experiência, do que aconteceu. E eu acho que vão rolar cada vez mais essas equipes assim, colaborativas. Né? É um trabalho colaborativo esse. Assim, não é só uma pessoa, como ele está falando, não é uma pessoa. Né? Tinha, Pois é. Eu sei, que é um livro-jogo. Eu conheço o livro dela. Exato, exatamente. Porque ela já... porque alguém que já joga, né? Alguém que já a adolescência já jogava e tinha também essa referência dos livros, daqueles livros de criança que tinha, você quer ir para o lado A ou lado B, e você quer ir pegar a direita ou a esquerda, que não, são antigos, a gente tinha isso também. E você contava essa história. Então, ela usa o livro mais a experiência de gamer para fazer um livro-jogo. Também, Bom, gente, obrigada. Claro. Só uma colocação que eu me identifiquei muito com a sua situação de dificuldade de se relacionar com a pessoa técnica que estava te ajudando a executar o projeto. Só que eu estou do outro lado da via, né? Na verdade, eu entendo um pouco esse gap de comunicação que existe entre o desenvolvedor de software e o cliente, né, que a gente chama, que é
que é a pessoa que tem um desejo, que tem um ideal, um produto ideal. E um dos grandes desafios na área de software, e a minha pesquisa ela também acaba indo por esse caminho, é justamente como ensinar o cara do software a falar uma língua que a outra pessoa consiga entender, né? E ao mesmo tempo como ele também entender o que a pessoa quer e fazer o software da maneira mais interessante. E o que você falou é uma coisa muito que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre estou me esforçando para tentar fazer com que o cara do software entenda o outro. E você falou uma coisa muito legal, que é o outro se trabalhar para conseguir entender o cara do software, né? Que eu nunca tinha parado para óbvio, né? Bobo, mas nunca tinha parado para pensar. Mas é que realmente os dois têm que fazer um esforço, né? Tem que existir um esforço de chegar em algum lugar, uma linguagem comum, né? Então, muita gente de arte, assim, que não só de arte, mas que não tem nada a ver com tecnologia ou com área técnica, e que chega e fala assim, quer fazer uma agência de turismo, chega para o cara do site, assim, para alguém que vai fazer o site, e fala, não, faz aí, mas faz aí o quê? Como assim? O que você quer exatamente? Não, um site que tem as informações, mas sim, sabe, a pessoa realmente acha que não sei, vai resolver tudo. E não vai resolver. Você tem que dizer o que é. E para dizer o que é, até para você saber o que você quer, você também tem que vai lá ver todos os sites que você acha legais de agência de viagem e vai descobrir o que você gosta, o que você não gosta, por quê, e se tem um negócio em cima e quais são as opções e para bater um papo, porque senão fica uma coisa assim, o cara da técnica ele tem que te servir. Não, você também tem que estar ali. Né? Eu senti isso, assim, porque eu falei, gente, eu não vou ficar culpando essa pessoa aqui que não está conseguindo me entender. Eu tenho que entender também alguma coisa. Sabe? Eu percebi que eu precisava também fazer esse esforço. Também outra coisa interessante é que, normalmente, o cara técnico ele tem um objetivo e um interesse muito específico, que é o desafio de conseguir realizar alguma coisa de maneira muito pragmática, que nem você falou. Ele não queria saber muito, ele só queria que eu respondesse as perguntas deles para ele ir lá logo lá e fazer, né? E o cara técnico é muito movido por essa ansiedade de fazer, né? Ansiedade de fazer. Ele não tem muito interesse, a maioria, obviamente não todos, mas a maioria não tem muito interesse em discutir, debater e ver se aquilo que ele está fazendo tem algum sentido para o mundo. Porque, para ele, basta o próprio fazer já tem sentido no mundo dele. Então, ele vai lá e faz. Então, a gente tem muita dificuldade, na empresa que eu trabalho, a gente tem muita dificuldade de colocar para os programadores que existe por trás daquilo que eles estão fazendo, um negócio e pessoas que estão sendo impactadas e toda uma comunidade de pessoas que estão, na verdade, eles estão trabalhando para aquilo. E muitas vezes o técnico, o interesse dele é muito mais a própria tecnologia. Então fica uma coisa tipo discussões sobre a tecnologia, porque faz em Java, faz em Rails, e esse é o universo deles. O universo deles é isso, é essa coisa da tecnologia pela tecnologia, e não a tecnologia a serviço de algo que vai dialogar com a sociedade. Não, só para continuar o que ele está falando, acho que podem ter essas pessoas que são técnicas, aquela coisa mais hard, tecnologia pela tecnologia, até pode. Mas assim, acho que tem pessoas que vão trabalhar, de repente, com arte, com outras áreas, que precisam ter uma flexibilidade maior e ter outro tipo de cabeça. E aí até estão surgindo cursos nesse sentido. Tem cursos que eu estava comprando, alguns cursos americanos e outros que tem assim, arte, mídia e tecnologia. O cara aprende, ele tem um pouco de programação, ele tem um pouco de arte, ele tem um pouco. Hã? Pois é. Então, assim,
para formar a pessoa assim. Então, formar essa pessoa que vai conseguir pegar alguém de arte, pegar uma escritora que nem eu e bater um papo, assim, falar, não, vamos pensar junto, mas o que você acha? E, de repente, vai me dar um toque que eu não ia imaginar nunca, porque eu não estou tão familiarizada com aquele universo. Vai falar, mas por que a gente não manda esses e-mails que você está passando para outras pessoas, como se fosse um e-mail que chega na pessoa, para o seu leitor? E por que a gente não bota tal, sei lá, coisas que, de repente, eu poderia ter pensado, o cara poderia ter pensado, e a gente ficou, cada um querendo fazer o seu. E não era o caso, era o caso de fazer junto. Então, esse papo de fazer junto é que é difícil. Né? A gente, no teatro, tem que fazer junto, no cinema, tem que fazer junto, mas a gente...